Gente, eu parei nas relações que a gente estabelece entre a microbiota residente e a microbiota transitória, tá bom? Lembrem-se que a microbiota residente é uma que ela começa a ser adquirida a partir do momento que nós nascemos. Nós vamos adquirindo essa microbiota à medida que a gente acaba se expondo ao ambiente, tá? Então, o ambiente ele é um fator predisponente da aquisição dessa microbiota e dificilmente para alguns autores e impossivelmente para outros autores a gente vai mudar essa microbiota. E que o cuidado que nós, profissionais de saúde, temos que ter no nosso manuseio com o paciente é não permitir com que essa microbiota, seja residente ou transitória, ela mude o seu sítio. O que eu quero dizer com isso? Ela mude o seu alvo. Então, se uma microbiota residente ela está na pele, ela deve se manter na pele. É óbvio que qualquer processo invasivo no paciente, seja uma cânula, seja uma agulha, seja um catéter, transita bactéria residente de um ponto a outro. Isso causa nos indivíduos de forma fisiológica, ou seja, isso não é patológico, o que a gente chama de bacteremia fisiológica. Então, mesmo que a gente faça uma sepsia no local e a gente perfure com uma agulha, a gente faz com que bactérias da pele ainda assim consigam entrar no espaço vascular e essas bactérias têm uma propagação a nível de sistema. De forma fisiológica, o número é pequeno, o nosso organismo ele já tem uma resposta imune contra essas bactérias e reconhece como sendo, entre aspas, algo próprio e não cria maiores problemas. Talvez os problemas maiores sejam as infecções em larga escala ou em largo espectro. Tá? Vocês não são dessa época, mas até pouco tempo atrás tinha-se a discussão de usa-se álcool para fazer a antisepsia numa punção venosa ou numa vacina ou não. Não, não se enganem que vocês podem estar em muitos locais, tá? Principalmente postos de saúde, salas de vacina, em que o profissional, seja o enfermeiro, seja o técnico de enfermagem, não usa álcool antes de vacinar a pessoa. Passa um álcool seco na pele e depois administra a medicação. Então, isso não é raro acontecer, tá? Mas eu sou da escola que defende o máximo de rigidez possível no processo, no procedimento. Se há um procedimento invasivo, a gente tem que minimizar o máximo possível o efeito dessa transferência de bactéria de um sítio para outro. Tá? Então, quando a gente faz uso de sonda, o cateterismo vesical de alívio, ou seja, a pessoa está com dificuldade urinar porque ela está com comprometimento na medula, provocado por uma cirurgia onde ele teve que fazer uso da raquianestesia, tá? Ou da peridural, que são duas anestesias regionais. É comum que essa pessoa tenha dificuldade a urinar pós-cirurgia. Nós podemos estimular o, o ato de urinar de forma no ambiente, ou seja, colocar compressas sobre a barriga da pessoa, fazer massagem sobre a região da bexiga da pessoa, ou a gente pode fazer um cateterismo vesical de alívio. Passar sonda num paciente, homem ou mulher, é um processo estéril, em que nós devemos higienizar a região a região da genitália, a gente deve fazer com que a abertura da sonda seja o mais estéril possível, a fim de minimizar a transferência desse patógeno. Mas, ainda assim, no catéter, ainda a gente consegue ainda passar de um sítio a outro bactéria. Qual que é o problema? O uso crônico da sonda.
No caso de um acesso venoso, qual é o problema? O uso por muito tempo daquele acesso. Tá? E existem alguns sinais clínicos que a gente observa no acesso venoso para saber se a gente precisa trocar, se ele está contaminado ou não. A gente tem que sempre olhar a área da incisão, ou seja, onde o catéter passou, a gente vai ver um aumento da temperatura no local, geralmente vai estar edemaciado, vai estar avermelhado. Isso caracteriza um processo de bacteremia, ou seja, tem bactéria proliferando naquela localidade. Ok? E aí, né, fica a discussão, né, que a gente tem, né, se a gente deve privar os indivíduos ao ambiente ou se a gente deve mantê-los restritos em casulos, né? Então essa é uma história verídica, né, do menino da bolha, em que ele sofria, né, um comprometimento imune severo e outras complicações, não só a nível imunológico contra sistêmicos, né, trato gastrointestinal, vascular, e esse foi um indivíduo criado, né, dentro literalmente de uma bolha estéril, né, por isso que ele é o conhecido menino da bolha. E ele fatalmente veio a óbito ainda antes de chegar na adolescência, mas ele justamente morreu por um quadro infeccioso, tá? Então ele morreu por uma infecção, tá? A suspeita é que tenha sido uma contaminação por meio do alimento que ele ingeriu. Outros dizem que não foi pelo alimento, foi pela manutenção dos acessos das sondas que estavam nesse indivíduo, mas ele veio a falecer, tá? Como eu disse para vocês, existe uma diferença a nível de tratamento, medicamentoso ou não, em que parte das nossas síndromes metabólicas passam pelo trato digestório. Parte dessas síndromes estão nas sintomatologias de bactérias a nível do trato gastrointestinal, ou a presença delas, ou a ausência delas. E às vezes a conduta do profissional médico, a nível de tentar sanar esses quadros de diarreia, uma diarreia que consequentemente leva o paciente a quadros de desnutrição severa, a lançar mão de prebióticos e de probióticos. Então, tanto o pré quanto o pró, eles são utilizados com um único objetivo: promoção da saúde. Promoção no sentido de permitir o indivíduo ter uma melhor digestão, promoção de doenças de caráter secundário, ou seja, o indivíduo já tem uma clínica digestiva característica de uma determinada doença e micro-organismos oportunistas podem se utilizar dessa debilidade do paciente para se instalar também no trato digestório. Então, tanto pré como pró, de certa forma, que eu quero que vocês entendam de forma bem simples, não é cura específica, ou seja, não se trata de uma medicação propriamente dita. Tá? É uma forma de induzir o organismo e também induzir a microbiota do indivíduo a reestruturar a fisiologia daquele órgão. Os prebióticos, eles são carboidratos não digeríveis, tá? Que são utilizados para estimular a atividade de dois principais grupos de bactérias no nosso intestino grosso. São as bifidobactérias e os lactobacilos. Então, ingerir alimentos com bifidobactérias e lactobacilos é uma ótima terapia para pessoas que já sofrem de algumas síndromes gástricas, tá, intestinais. Só que o prebiótico é carboidrato. Tá? Esses dois grupos de bactérias usam esse substrato para motilidade intestinal, para ajudar no peristaltismo intestinal. Então, usando esses carboidratos, você aumenta o quantitativo desses grupos de bactérias. Em pessoas que não possuam uma microbiota tão vasta e sofre diuturnamente de quadros diarreicos severos, podemos usar os probióticos.
A diferença do pré para o pró é que o pró é a bactéria propriamente dita. Tá? E são as bactérias que têm efeito terapêutico sobre o indivíduo. E vocês, profissionais de saúde e profissionais que também, e pessoas também leigas que estão agora adquirindo a informação, não olhem no rótulo de um produto apenas o gênero e a espécie. Um probiótico, para ele ser funcional, associado ao nome do micro-organismo, tem que vir uma cepa, né? Um código ou um nome. Então, gênero, espécie, mas essa cepa, mas esse código. Porque ali indica para mim que aquela bactéria é a que tem o efeito sobre aquilo que você quer, de certa forma, tratar. Tá? E hoje é muito comum nos supermercados a gente comprar iogurtes que são ricos em bifidobactérias e em lactobacilos. Guardem o nome dessas duas classes porque elas são as principais a nível de trato intestinal. Alguns probióticos que a gente tem, tá? De lactobacilos, e aí vocês vão perceber aqui no finalzinho, olha, que tem o Ramosus, GG, HN001, o 299V. Esse é o código da cepa. Então, a gente tem Lactobacillus ramosus da variável GG. Então, eu sei que essa variável GG ela tem um efeito muito importante para mim. Como o Yakult, o Lactobacillus casei, que vem entre parênteses Shirota. Então, a gente tem todas essas classes aqui de probióticos, a gente tem todas essas classes de bifidobactérias, a gente tem a Saccharomyces também, tá? Que geralmente o paciente, quando toma um Floratil, ele relata que está sentindo um gostinho de cerveja, tá? Porque o gênero Saccharomyces é um gênero fermentador de carboidrato, principalmente o lúpulo, a cevada, etc. Tá? E a gente tem outros, tá? Outros tipos de probióticos, tá? Alguns são muito bons para homens e mulheres, outros para o gado, outros para cães, tá? Então isso varia de acordo com o organismo. Mas em especial, a gente tem estas categorias que podem ser utilizadas como tratamento. E hoje, tá, gente, a gente já tem sachês farmacologicamente testados com essas bactérias, ou seja, com centenas de unidades formadoras de colônias, que é o que a gente tem, que é a UC, UFC, né, unidade formadora de colônia, que mostra ali num saco, num sachê ou num frasquinho com líquido o quanto de bactéria a gente tem para que elas tenham um efeito positivo, né, sobre aquilo que a gente quer reduzir no paciente, ok? Bom, a título de conhecimento, tá? Os prebióticos são os chamados FOS, os fruto-oligosacarídeos, tá? Contudo, tá? Os mais eficientes no trato probiótico, eles possuem até 60 resíduos de monossacarídeos, tá? Então, são oligosacarídeos de cadeia longa. Um dos mais comuns é a inulina, tá? Não confundam com o hormônio insulina, tá? A inulina, ela é um carboidrato muito resistente ao pH do ácido estomacal, resistente a várias enzimas digestivas e ele não é absorvido. Também não é fermentado. Agora, as bactérias, bifidobactérias e lactobacilos, conseguem fermentar essas bactérias. Então, por isso que o não fermentável está entre aspas, porque não são todos os grupos que conseguem fermentar esse oligosacarídeo. Tá? O caminho da inulina a nível de trato intestinal, a gente ingere a inulina no intestino grosso. Essas duas classes de bactérias, as bifidobactérias e os lactobacilos, fermentam esse substrato, ou seja, a inulina, e o produto final dessa fermentação é a liberação de ácidos graxos de cadeia curta, tá? Que age como principal fonte de energia da mucosa do intestino. Tá? Logo,
à medida que a gente tem o melhor funcionamento ou reestabelecimento das funções entéricas, a gente tem a promoção à saúde. Então, na verdade, a fermentação da inulina é que com seus subprodutos, ou seja, os ácidos graxos de cadeia curta, a gente tenha a principal fonte de energia dessas células da mucosa intestinal, ok? A título de conhecimento, em percentual, então percebam que vocês, tendo uma vida saudável, ingerindo alimentos saudáveis, vocês estão ingerindo fontes de inulina, tá? Então, por exemplo, o trigo, ele tem entre 1 a 4% de inulina. A cebola tem até 6%. O alho, tá? Ele tem até 25% de inulina, tá? Então, os temperos à base de alho, além do alho atuar como um potente anti-inflamatório, ele também, na ingestão do alho nos temperos, né, aquele alho socado no sal, a gente tem uma ingesta bem significativa de inulina na dieta humana. Tá? Então, os países que usam esses tipos de alimentos, essas plantas, né, na dieta, tendem a ser países com uma saúde intestinal um pouco melhor em relação a outros locais. É óbvio que a gente pode fazer aqui uma discrepância, né, de alimentos ultraprocessados e alimentos naturais. Então, a importância da gente sempre priorizar os alimentos os mais saudáveis possíveis. E aí, gente, aqui vai ser um problema muito grande para a vida de vocês, tá? Que é, primeiro, entender a classificação e, segundo, entender o uso, tá? Então, a profissão de vocês, boa parte da profissão de vocês, gira em torno do conhecimento dessas substâncias que são farmacológicas ou não, sintéticas ou não, que são utilizadas para eliminar qualquer forma de micro-organismo ou de organismo vivo, ok? Então, aqui o título da aula, antibiótico, vai focar naqueles que são utilizados para uso nas bactérias. Mas vocês vão se lembrar que a palavra antibiótico ela é uma palavra simbólica utilizada num conceito geral. Qualquer substância utilizada para eliminar um organismo vivo é chamada de antibiótico. Para as bactérias, a gente tem os antibacterianos. Para os fungos, nós temos os antifúngicos. Para os vermes, nós temos os antihelmínticos e assim por diante. Tá? Então, aqui eu vou fazer a menção ao termo simbólico. Nós vamos falar de antibiótico como sinônimo de substância para matar bactéria. Tá? E fiquem tranquilos que, na dúvida para qual antibiótico usar, a gente sempre tem um protocolo para uso. Tá? Eu sempre falo com vocês que às vezes o fiel da balança vai ser o infectologista. Tá? Ele às vezes vai ser o que vai impor ou restringir o uso de alguma classe de antibiótico, prevendo sempre o quê? A resistência do organismo a essa substância. Tá? Então, os antibióticos, que agora vocês sabem para que serve, e eu acho muito prudente vocês, no caderno de vocês ou onde vocês estiverem anotando a aula, vocês começarem a fazer uma comparação de mecanismo de ação e uso. A gente pode separar os antibióticos de acordo com o tipo de bactéria? Podemos. Podemos separar antibiótico de acordo com a ação
Ou seja, atuar sobre o DNA, atuar sobre síntese de proteína, atuar sobre parede? Podemos. A gente pode usar o antibiótico de acordo com como ele age sobre a bactéria, ou seja, paralisando o crescimento bacteriostático ou matando a bactéria? Podemos. O que vai determinar isso? O conhecimento sobre quem está causando aquela doença. Tá? Então é por isso que o diagnóstico da doença bacteriana é o que te ajuda demais na prescrição de qual substância você vai passar para o seu paciente. Tá bom? Então, assim, não se enganem. No final, tudo vai ser uma decoreba. No final, o conhecimento de vocês e a vivência de vocês com relação a algumas doenças já vai ficar claro na mente de cada um de vocês o que vocês usam, como vai ser o procedimento de cada um de vocês. Mas antes disso, a gente tem um caminho muito longo a seguir. Tá? E o problema hoje dos antibióticos é que todas as principais bactérias responsáveis pelas doenças, sejam elas graves ou não, por uma morbidade crônica, talvez, a gente já tem praticamente todos esses organismos resistentes a pelo menos uma classe de antibiótico. É por isso que é comum vocês lerem a fala: hoje nós estamos utilizando uma penicilina de quarta geração ou de terceira geração. Para que servem essas gerações? Servem para mostrar não só a evolução da química farmacológica, mas também mostrar para a gente que se eu estou usando um antibiótico de quarta geração, de quarta linhagem, significa dizer que a terceira, segunda e primeira não funcionam mais. Tá? E esse é o desafio. Tá? As bactérias não estão dando tempo. Hoje, elas são muito mais versáteis do que a gente imaginava que fossem. Mas, por outro lado, não é você suspender o tratamento com antibiótico, e aí, né, levando em consideração perguntas anteriores, o paciente está com antibiótico, e eu sei que aquele uso daquele antibiótico não é para patologia que ele tem, eu posso suspender? Pode. Tá? Não é o fato de você usar corretamente ou deixar de usar, ou interromper desde que tenha um manejo clínico perfeito, não é proibido você parar o uso de antibiótico. Tá? Não é proibido. Muito pelo contrário. O que acontece é justamente o uso crônico e a exposição crônica que essas substâncias têm com as bactérias. Tá? Então vamos lá. As drogas antimicrobianas, ou seja, os antibióticos, são produtos de enorme importância não só para a área da saúde, mas também pela economia. Agronegócio, produção, por exemplo, de peixes, gado, o plantio. Nestas culturas, usa-se em larga escala antibióticos. Só que a saúde usa de forma correta pelo entendimento que a gente tem da saúde. Muitas áreas da economia utilizam essas substâncias de forma desordenada, às vezes sem o conhecimento da dosagem, do tempo ou até mesmo por que está sendo utilizado. Tá? Então, a diferença para a saúde e para as outras áreas é que a gente tem um conhecimento mais da saúde em si. Tá? Muitas vezes, na economia, falta essa fiscalização da quantidade que se compra, da quantidade que se vende. Então, talvez a economia hoje ela esteja sendo uma dos maiores problemas que a gente tem no surgimento dessas cepas cada vez mais resistentes a antibiótico. E quem for falar de sepse no seminário, fica aí a dica. Se antibiótico não funciona 48, 24, até 72 horas, a sepse ela vai evoluir para o óbito do paciente.
E é justamente quando a gente mais precisaria da droga funcionando e a droga não consegue atuar sobre aquela bactéria. Então, geralmente, quadros de sepse, eles só acontecerão quando aquele micro-organismo, ele literalmente quebrar todas as barreiras imunes do paciente e também for resistente a algum tipo de droga. Tá? Existem drogas que são utilizadas no Brasil que não são utilizadas em outras áreas do mundo e vice-versa. Tá? Então, às vezes, um paciente ele pode ter resistência, por exemplo, à vancomicina e ter outro antibiótico que funcionaria sim, mas ele não é comercialmente utilizado no país, tá bom? Então, a gente sabe que hoje o uso humano de antibiótico ele é praticamente 50%, tá? Para promotor de crescimento animal, 30%. Para terapia e prevenção de doenças animais, 14%. Em média, tá? Podendo esses valores serem um pouco maiores de região para região, tá? Então, sim, muitos produtores usam antibiótico como terapia, tá? Para qual sentido? Prevenir o animal de adoecer, tá? Então, gradativamente, o organismo do animal se torna sensível, tá? E muitas vezes a gente sacrifica o animal antes da droga ter sido completamente excretada pelo organismo animal e a gente acaba ingerindo também essas drogas, tá? Então a gente começa lá da época de Hipócrates, tá? Passando um pouco em 1905, né? E vocês vão ver que no século 20 e 21, principalmente ali a primeira metade do século 20, é onde a gente começou a ter um boom de descobertas com classes de antibióticos. Então, a gente teve Paul Ehrlich com o Salvarsan e Gerard Domack com a sulfa, né? Hoje os medicamentos à base de sulfa, os antibióticos à base de sulfa, eles começam a ser utilizados comercialmente em 1935. Vocês vão ver que alguns antibióticos geralmente estão sendo utilizados na mesma época. E tem um porquê para isso, tá? Antigamente, as guerras, elas não matavam tantos soldados por tiros e bombas. Era mais por feridas. E uma das formas da gente testar drogas naquela época foi justamente testar nos soldados. Tá? Então, o que mais se matava eram quadros infecciosos associados à guerra. Né? A gente tem Fleming com a penicilina, tá? Principalmente quando ele deixou, né, as suas placas com Staphylococcus aureus, que estavam cultivadas com Staphylococcus expostas ao ambiente, tá? Sem a devida acomodação, e essas placas elas foram contaminadas por um fungo chamado Penicillium notatum. Tá? Hoje a gente não fala da penicilina original de Fleming, a gente fala dos análogos da penicilina. Então a penicilina hoje ela é uma categoria de drogas. Dentro da penicilina nós temos as de primeira, de segunda, terceira e quarta geração. Uma delas é a penicilina G, que veio ajudar muito no tratamento da sífilis, né? Então, um fungo Penicillium cresceu na placa de cultura de Fleming e ele percebeu que onde o fungo crescia, no entorno do fungo, bactéria não crescia. Então, a partir desse entendimento, foi quimicamente detectado a presença de uma substância, que a ela foi dado o nome de penicilina em homenagem ao penicílio. Tá? Essa é uma prática que vocês vão fazer comigo no laboratório. A primeira que vocês fizeram foi justamente passar a infecção, passar a contaminação para o meio. Tá? Esse aqui é um meio chamado agar-sangue. Tá? Então, aqui é rico em nutrientes. As bactérias estão aqui, então aqui tem Staphylococcus e o fungo está aqui. Então, vocês percebem que nitidamente, visualmente, a gente tem uma diferença no crescimento e no aspecto, na morfologia de cada um deles. E é por isso que eu sempre vou bater na tecla com vocês até vocês terminarem o curso de microbiologia. A técnica de vocês, gente, ela tem que ser bem feita para vocês evitarem isso aqui, tá? Então,
As mãos elas vão ser muito mais utilizadas agora de forma mais sutil para vocês entenderem como que vocês vão manusear aquele equipamento com uma só das mãos. Por que tem aquele bico de gás entre vocês? Eu vi alguns alunos abrindo tubo sem a chama estar próxima, tá? Ou seja, antes da chama. Tá? Mas assim, como primeira prática, o que eu preciso é da contaminação. Mas nas próximas, a gente vai começar a testar antibiótico no laboratório. E eu não posso ter fungo crescendo no meio, porque senão o fungo ele vai acabar com toda a possibilidade de qualquer bactéria cresça, porque ele se estabelece primeiro, ele se adapta primeiro, e o fungo ele é muito mais oportunista do que se a gente fala que os vírus eles são parasitos intracelulares obrigatórios, o fungo ele é oportunista, ele é o maior oportunista que a gente tem. Então, por isso que as doenças fúngicas em indivíduos adultos, elas só acontecem se a gente alterar a fisiologia daquela área. Tá? Então, isso é um sinal importante para vocês levarem em consideração, ok? A importância do uso. Tá? A gente percebe que a taxa de mortalidade por 100 mil habitantes, a partir do momento que a gente começa a utilizar, e aí obviamente que a taxa de mortalidade ela teve um pico aqui próximo a 1920, porque nós estamos falando da gripe espanhola, mas a partir do momento que a gente começa a introduzir substâncias com a ação germicida, melhor dizendo, para a época, a gente percebe que a taxa de óbitos elas começam a diminuir. Mas vocês percebem que depois de 1970 em diante, essa taxa de mortalidade ela volta a aumentar. Por quê? Porque é justamente aqui que a gente começa a falar das bactérias resistentes. É aqui que a gente começa a olhar para isso, né? A ter um olhar maior para isso, né? A gente começou a perceber que alguns tratamentos não estavam sendo funcionais porque as bactérias começaram a se tornar resistentes, tá? Então, esse é o pior dos cenários que vocês vão encontrar na profissão de vocês, tá? Se a gente for pensar isso na atenção primária, um paciente com ferida crônica, muitas vezes a ferida ela não se trata porque ela é tão contaminada por bactérias resistentes, tá? Então, só para a gente começar a fazer um espectro do que a gente tem do passado para o presente, drogas essas que ainda continuam a ser utilizadas, tá? A gente tem antes da década de 90, as sulfonamidas, os beta-lactâmicos, que é uma classe, tá, gente? Clorofenicol e tetraciclinas. Uma outra classe, que são os aminoglicosídeos, os macrolídeos, principalmente para infecção urinária de repetição, usa-se muito macrolídeo. Os glicopeptídeos. E até meados da década de 60, as quinolonas e as streptograminas. De 1960, 1965 até os anos 2000, a gente não produziu nenhuma substância nova. Porque literalmente não se tinha. Não é que os testes não eram feitos, é porque a gente não tinha a inovação tecnológica. A partir dos anos 2000, as oxazolidononas, os lipopeptídeos, as mutilinas começaram a entrar em cena. Tá? Por quê? Pela revolução tecnológica. Tá? Então, o sintético hoje, a indústria sintética, a indústria farmacológica hoje, ela é muito mais robusta do que naquela época. Então, por isso que a gente tem hoje uma possibilidade maior de produzir alvos que tenham uma ação antibiótica mais específica, usando não só o conhecimento farmacológico,
mas também usando a tecnologia do DNA recombinante, né? Porque hoje a gente consegue entender o genoma dessas bactérias e o que no genoma está associado à resistência àquele antibiótico, tá? Então, aqui vocês já começam a se familiarizar com alguns nomes, tá? Com algumas classes. Então, vamos do básico para o mais complexo. Então, vamos para frente. Os antimicrobianos, quanto ao efeito, então, ponto número 1. Eu não vou colocar como regra número 1, tá? Mas ponto número 1. Quanto à utilização. Se eles são utilizados para matar, eles são bactericidas. Se eu estou apenas impedindo a multiplicação, eu sou bacteriostático. Na cara do freguês, de forma rápida, qual o critério para utilizar um ou outro? Primeiro, sistema imune, resposta imune do indivíduo. Segundo, a gente pode associar tempo, tá? Principalmente em sepse, o tempo conta muito, porque a bactéria está multiplicando e ela está lesando o paciente. Existem antibióticos que são os dois. Eles funcionam tanto como bactericida como bacteriostático. Eu posso utilizar um bactericida com bactericida, como agonista? Posso. Eu posso usar um bacteriostático com outro bacteriostático? Posso. Mas eu não posso usar um bactericida com bacteriostático isolado, porque eles vão ter efeitos antagônicos. Tá? Então eu não vou ter o sinergismo destas duas drogas. Tá? Uma resposta prática é o mecanismo de ação da droga, que pode induzir o mecanismo de ação da outra. Tá? Quanto à origem, então nós falamos o primeiro ponto, que é quanto à ação. Segundo ponto, se ele é produzido por ser vivo, ele é antibiótico. Se ele é sintético, ele é um quimioterápico. Então, sim, antibiótico é um quimioterápico? Pode ser, desde que ele seja sintético. Mas nós temos o semissintético. O que seria o semissintético? Eu pego uma molécula produzida por um micro-organismo, a penicilina, no caso do penicílio, que é um fungo, e a partir do momento que eu tenho um entendimento da estrutura da molécula, eu mudo a estrutura química dela. O sintético ele é produzido do zero. Só que o semissintético eu adiciono ou removo algum radical. Ele tem a base na original, mas ele gradativamente se torna mais sintético. E aí nós temos as classes de antibióticos. Todas elas eu vou produzir um materialzinho para vocês terem esse conhecimento. Tá? Então isso vai ser o adicional para vocês, porque a gente não tem tempo para tudo. Mas eu vou deixar esse material pronto para vocês. Do ponto de vista da classe, a gente tem a classe das penicilinas, a classe das cefalosporinas, a classe das quinolonas, a classe dos macrolídeos e a classe das tetraciclinas. Exemplo de penicilina: penicilina G, amoxicilina, tetraciclina e a piperaciclina. Já das cefalosporinas, a gente tem o cefalotin, o cifuroxime, a ceftazidina e a cefalosporina propriamente dito, né, que mais comumente chamado de cefapidina. As quinolonas, a gente tem os ácidos, a gente tem o ciprofloxacino, levofloxacino, monofloxacino. Vocês estão percebendo que as gerações muda muito pouco a estrutura da droga e o que muda de uma geração para outra é o adicional de um radical. Então, para cada doença, nós temos bactérias resistentes e tolerantes que respondem muito bem a um antibiótico de primeira geração, outras respondem muito bem ao de segunda, outros ao de terceira, outros ao de quarta geração. Apenas os macrolídeos e nas tetraciclinas ainda nós não temos, mas provavelmente estamos caminhando a ter
as quartas gerações, tanto de macrolídeo quanto de tetraciclina. Então, o universo de vocês, o universo químico de vocês, basicamente resulta no conhecimento dessas 5 classes, tá? Parte destas classes a gente pode encontrar tranquilamente numa farmácia, outros a gente só vai encontrar no ambiente hospitalar. E a resposta do porquê é para a gente não ter uso indiscriminado, primeiro ponto. Segundo, porque parte desses antibióticos a gente tem que monitorar o efeito sobre o organismo, tá? E as reações alérgicas ou anafiláticas que o paciente pode ter com o uso dessas drogas, tá bom? Então fica aí para vocês. A gente também separa-os em classes e também em gerações, tá? Então, alguns exemplos de organismos produtores de antibióticos, tá? Alguns deles são conhecidos por vocês, tá? Outros vocês vão conhecer agora. Então, o Bacillus subtilis produz a bacitracina. Então, o antibiótico bacitracina é um antibiótico, vamos dizer assim, entre aspas, tá? Natural, porque ele é produzido por um micro-organismo, tá? A Streptomyces venezuelae, ela produz o cloranfenicol, tá? A Streptomyces aerofaciensis ou aerofaciens, ela produz a tetraciclina. O Streptococcus erythraeus, por exemplo, a eritromicina. A Streptomyces frade, neomicina. O Penicillium notato e o Penicillium crisógeno, esses dois antibióticos, eles produzem a penicilina, tá? Obviamente que as outras penicilinas são as classes da droga. Então, tá aqui alguns exemplos para vocês, tá? De antibióticos que são produzidos por micro-organismos. Muito bem. Então, eu coloquei para vocês 3 condições. A primeira, se ele é bactericida ou bacteriostático. A segunda condição, como ele é produzido, né? No caso foi a terceira condição. A segunda condição fica naquela relação que a gente estabelece com a aplicação da substância na bactéria. E se a gente for pegar só uma classe dos bactericidas, né? Ou seja, aqueles antibióticos que são utilizados para matar a bactéria. Como é que a gente pode imaginar o mecanismo dessa droga? Fica fácil. Ou esses antibióticos, eles podem atuar a nível de citoplasma, ou esses antibióticos para matar bactéria, estou falando só do para matar por enquanto, eles podem atuar sobre ribossomos, eles podem atuar sobre a parede, e aí o GRAM também me ajuda demais aqui. Eles podem atuar sobre a reparação de membrana, ou eles podem atuar sobre o nucleotídeo do DNA. Então, eles podem atuar de diferentes formas, tá? Para matar a bactéria. Então, onde que o antibiótico para matar a bactéria, ele atua? Espera só um pouquinho, gente, só um segundo, já retorno.